Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula sobre o Android Studio. Bom, então nesta videoaula eu vou falar um pouco a respeito alguns conceitos básicos sobre o editor de códigos do Android Studio. Então é bom a gente conhecer porque ele tem muitos recursos e isso dá muito mais produtividade, né? Facilita o desenvolvimento, dá mais produtividade. Então, todo bom programador deve conhecer bem a IDE que ele escolhe para trabalhar. Então, vamos à interface e quais são esses recursos. Bom, então aqui está a IDE. Então, aqui a gente já viu, já conhece vários dos recursos aqui dessa tela. Então, aqui a gente tem alguns recursos aqui que é bom a gente saber como utilizá-lo. Então aqui a gente tem as abas dos arquivos que estão sendo editados. Então a IDE suporta inúmeros arquivos. Cada arquivo que você abre, ele vai criando uma aba aqui. Se encher toda essa extensão aqui, ele vai criar uma lista aqui com os arquivos. Então você pode abrir a lista e selecionar qual arquivo que você quer. Então aqui uma característica que eu destaco já de início é que você pode desvincular a edição desse arquivo da IDE. Por exemplo, bom, eu vou arrastar isso daqui, ó. Se eu pegar aqui essa aba, qualquer uma delas, e fizer isso, ele separa a edição desse arquivo da IDE. Então isso às vezes é bom para você ter uma visão melhor daquele arquivo. Então eu vou retornar. Então para retornar basta você pegar, arrastar e soltar de volta aqui. Então para desvincular, né, basta arrastar e soltar. E se eu quiser voltar ao que estava antes, arrasto e solto na guia aqui nas abas. E a gente tem também aqui nessa coluna alguns ícones, então que você pode abrir ou contrair o código. Por exemplo, eu posso contrair essa seção. E para mim saber o que tem nessa seção de código, eu posso abrir novamente, contrair, e se eu não quiser ficar abrindo, eu posso passar o mouse aqui, ó. Ele lista qual que é o código que está oculto aqui. E se eu quiser contrair ou abrir todos de uma vez? Então se eu quiser abrir, ocultar ou mostrar todos de uma vez, Ctrl Shift menos ou mais. Então isso pode ser importante quando você tem um código muito grande, então às vezes fica difícil você ficar movimentando por todo o código. Então você contrai tudo e aí você vai localizando cada recurso. Aqui tem uma outra coisa legal também que ele mostra, por exemplo, aqui tem a especificação de uma classe. Está dizendo que ela extende dessa outra classe. Então você pode clicar aqui, ó, ele está dizendo que essa classe aqui, o arquivo sampleActivity.java, ele tem um arquivo XML relacionado. Então não é o que eu estava dizendo aqui, ó. Então ele está dizendo que isso daqui tem um arquivo XML relacionado. Então você pode clicar e você vê aqui qual que é o arquivo XML que está relacionado com esse daqui, ó. Então esse arquivo aqui está relacionado a esse daqui, como a gente vai ver mais adiante. Então para todo o arquivo de layout a gente tem uma classe Java. Então aqui você pode ver, ó, qual que é o arquivo relacionado e opcionalmente abri-lo. Aqui você tem também, ó, que está mostrando aqui, está dizendo que esse método aqui ele sobrepõe, né, override, sobrecarrega um outro método que é da classe base, né? Então se você clicar aqui, ele te leva para esse outro método. Então pode ser interessante, principalmente nas classes que você desenvolver e que você usar a herança. Então de repente você quer ir lá para aquele código da classe base, então é só clicar aqui. Eu vou contrair todos, abrir todos.
Aqui a gente tem outro recurso que ele vai mostrando aqui, ó. Se tiver verdinho esse ícone aqui, é porque está tudo ok, não tem erro nenhum. Então eu vou provocar um erro aqui, por exemplo, eu vou cortar isso aqui, ó. Então está com erro. Então ele mostra aqui, ó, mesmo que eu não esteja vendo. Então aqui ainda eu consigo ver, mas se o código for muito grande, mesmo que eu não esteja vendo a linha onde está o erro, só por ele estar vermelho aqui eu já sei que está errado. E ele vai mostrando marquinhas aqui, ó. Por exemplo, eu vou colocar aqui um comando int x, uma variável. E ó, apareceu aqui já uma marquinha amarela, dizendo que essa variável nunca é usada. Então isso é um warning. Isso daqui é um erro. Se eu clicar aqui, ele me leva exatamente para a posição onde está o erro. Então facilita bastante a localização do erro. Então isso daqui é uma barra de validação. Então você verifica se o código está válido ou não, ou se tem erro, né? Bom, a gente tem também aqui a barra de status, ó, que a gente tem aqui várias informações, entre elas, ó, qual que é a forma de codificação do código. Ó, o TF8 você pode mudar, tem aqui também você pode clicar e mudar a forma como que ele trata os enters, né? Bom, aqui também, ainda nessa barra aqui, além desses marcadores aqui que a gente pode ocultar ou mostrar partes do código, a gente pode exibir também as linhas, a numeração de linhas. Botão direito, Show Line Numbers. Então, em algumas situações, às vezes é interessante a gente saber a numeração de linhas, né? E para desabilitar, só desmarcar. Então, só voltando aqui, ó, eu vou provocar o erro novamente. E ó, se você parar aqui, ele vai te dar um relatório, ó, mostrando. Ele vai te dar um relatório mostrando aqui, ó, quantos erros e quantas warnings tem. Um outro detalhe, ó, aqui, se eu clicar aqui, ele vai me posicionar no local do erro. E aqui ele apresenta essa sugestão. Então ele está dando a sugestão. Ó, você pode remover essa variável, já que ela não está sendo utilizada, né? E vamos ver aqui se ele tem sugestão. Ó, converter para if else. Não serve para nada isso. Essa sugestão não funciona, mas essa daqui funcionaria, né? Então se eu pegar aqui, eu poderia sim remover essa variável. Então a sugestão dele seria válida. Um outro recurso que pode ser interessante durante a codificação é o recurso de dividir a tela. Por exemplo, tem esse código, às vezes o código é muito grande e eu quero manter visível isso aqui e ao mesmo tempo eu quero enxergar uma parte que não está nessa área visível. Eu quero rolar a tela para baixo para ver uma outra parte, mas eu quero também continuar vendo essa de repente para comparar alguma coisa. Então você pode clicar aqui, botão direito do mouse, split. Por exemplo, eu posso ter os dois e cada um posicionado de forma diferente. Então eu posso dividir novamente essa outra aqui, ó. Então a mesma tela visualizada de formas diferentes. Então, ó, se eu tiver dividido a tela e de repente eu quero fechar todas essas divisões, eu não preciso obrigatoriamente ficar fechando uma por uma. Eu posso clicar em qualquer tab, ó, e escolher aqui, ó, Unsplit All. Não importa em qual que eu clique. Aí eu posso remover a divisão de uma, né, ou de todas. Então eu vou dividir aqui várias. Então tem várias divisões. Clicou aqui, Unsplit All, ele volta ao normal. Um outro recurso legal também é um recurso de completar código, né? Por exemplo, eu estou aqui, ele já vai mostrando sugestões. Se eu quiser aceitar a primeira sugestão, é só dar Enter. Se não, eu posso posicionar e dar Enter depois.
Então, se eu estiver digitando alguma coisa e ele não estiver mostrando as opções, eu posso dar Ctrl Space. Então aí eu ativo as sugestões de completar código. Então isso também às vezes facilita bastante a codificação. Um outro recurso interessante de usar também é completar as declarações. Por exemplo, eu venho aqui, public, eu vou criar um método, public void x, aí eu dou Shift Ctrl Enter, então ele já completa o código para mim. Então isso daqui também é bem interessante, né? Então você poupa alguns caracteres na hora de digitar. Bom, um outro recurso é a sugestão de tipo de parâmetro. Então, por exemplo, eu estou escrevendo uma expressão aqui, estou usando um certo método, e aí eu quero saber então que tipo de parâmetro eu posso colocar aqui. Então eu dou Ctrl P, ó, coloco o mouse aqui, o cursor aí, Ctrl P, ele coloca aqui, ó, uma expressão regular do tipo string, um parâmetro do tipo string, e a sugestão é que seja uma expressão regular. Então o que tiver destacado aqui é o que ele recomenda. Então isso pode variar de método para método, função para função. Um outro recurso é o gerador de código. Por exemplo, acho que é auto insert. Então eu posso pedir para ele construir aqui o constructor, já ele vai gerar o código para mim. Eu posso pedir para ele aqui, ó, eu quero todos os métodos que eu posso sobrecarregar. Então, em função do tipo da classe, ele vai mostrar para mim aqui que eu posso sobrecarregar. Então vou selecionar aqui, e aqui na lista, por exemplo, eu vou escolher esse daqui. Posso até escolher mais que um, né? Então, para esse daqui e esse daqui. Ok? Então aí, ó, ele já gerou o código básico para esses métodos. Então ele já sabe que essa classe aqui tem um método chamado onStop, que pode ser sobrecarregado. Então ele já gera o código para você. E a gente tem também a possibilidade de visualizar uma documentação a respeito do método. Por exemplo, eu estou aqui posicionado aqui com o cursor aqui. Se eu pressionar Ctrl Q, ele mostra uma documentação desse tipo aqui, né? Então se tem uma documentação, por exemplo, eu vou clicar aqui, Ctrl Q, então ele dá a documentação daquela opção onde eu estou no momento, né? Então em qualquer parte que você estiver, por exemplo aqui, ó, em que biblioteca que está e especificações da classe também. Se você quiser clicar aqui, ele vai para outra parte do help, da documentação. Uma coisa interessante também é a formatação de código. Por exemplo, você copiou e colou o código de algum outro lugar, aí ele ficou tudo meio bagunçado, né? Então está tudo bagunçado, e ele já tem uma formatação própria, um padrão de formatação. Então se eu der, acho que é Ctrl L, não é Ctrl L não, deixa eu ver, Ctrl Alt L, aí ele mostra essa tela para mim, e eu posso escolher aqui que eu quero reformatar todo o arquivo ou só o texto selecionado. Caso tenha selecionado, não selecionei, então eu poderia selecionar esse texto aqui e dar Ctrl Alt L. Aí, ó, ele vai reformatar só esse texto aqui. Agora se eu der Ctrl Alt L e deixar essa opção escolhida, ele vai reformatar o arquivo inteiro. Então isso pode ser bastante interessante, principalmente quando você copia e cola código, né? Por exemplo, você achou um código na internet, copiou, colou, ficou tudo bagunçado. Então Ctrl Alt L e ele reformata para você. Bom, muitas dessas opções você pode controlar como você quer que ele se comporte aqui pela configuração, File, Settings, e aqui você tem aqui, ó, Editor. Então tem muitas
opções aqui que você pode controlar por aqui. Esse code folding é aquelas opções que aparecem aqui na lateral, aqui, que é o esconder ou mostrar o código. Então você pode configurar aqui qual que é o comportamento que você quer para essa opção. A completar código, também como você quer que ele se comporte, né? E outras opções também, ó. A questão dos tabs, de você desvincular um tab, por exemplo. Então você pode controlar por aqui. Bom, então essa é uma visão rápida, resumida de alguns recursos que pode ser interessante você saber durante a programação, que você pode ganhar tempo, né, e produtividade. Ok? Então, obrigado por ter assistido essa videoaula e aguardo você na próxima. Até lá!